Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Paloma, eu faço parte lá da Igreja Face a Face. Quantos aqui conhecem a Igreja Face a Face? Uma criancinha na fé, né? No hall de igrejas. Mas venho de lá com a bênção dos meus pastores, né? Sou casada com o Carlos. Hoje ele foi proibido de estar aqui, né? Pela Keila, é só mulher. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que a cada vez que alguém me chama para dar uma palavra específica para mulheres, eu me sinto extremamente desafiada, apesar de gostar muito de fazer isso. Porque sempre amei estudar sobre as mulheres na palavra de Deus. Quando eu estava finalizando o meu curso de teologia, né, minha graduação em teologia, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a perspectiva de Deus acerca da mulher. E é algo que eu sou apaixonada por falar. Mas quando a Keila me chamou para estar aqui, eu perguntei para o Senhor o que Ele queria falar hoje com vocês. Eu não conheço ninguém que está aqui, a não ser as duas meninas lá da minha célula que eu trouxe junto comigo para me fazer companhia. Fora isso, eu não conheço ninguém que está aqui, eu não sei da realidade de ninguém. Então, eu fui perguntar para o Senhor o que Ele queria ministrar nas nossas vidas. E por que eu digo nossas vidas? Porque quando a gente vai dar uma palavra, eu sempre digo que Deus precisa ministrar primeiro no nosso coração, para depois isso ser liberado. Então, essa palavra foi uma palavra que Deus compartilhou comigo, né, para falar aqui. Eu já tinha um pouco dela escrito, porque eu dei uma parte dela lá na nossa igreja. E o resto dessa palavra Deus deu especificamente para a noite de hoje. Então, eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você, amém? Eu queria que o seu coração estivesse bem atento ao que Deus vai fazer nessa noite, né? Às vezes a gente fala assim, quando ouve uma palavra, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Aí a gente pensa no fulano. Mas deixa eu te dizer, quem tinha que estar aqui hoje, que é você. Então, essa palavra é para a sua vida. Se você se lembrar de alguém, você compartilha essa palavra com ela numa outra oportunidade. Mas deixa Deus falar com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro em Ruth, capítulo 1. Nós vamos falar de duas mulheres, mas a gente não tem como falar detalhe dessas duas mulheres, porque a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, a gente vai fazer um paralelo muito rápido, nem tão detalhado, sobre Ruth e sobre Esther. Dois livros que são pequenos, né? Ruth só tem 4 capítulos, Esther só tem 10 capítulos, mas são extremamente ricos, né? E é muito interessante porque, eu não sei vocês, mas a cada vez que a gente lê a palavra de Deus, por exemplo, quantas vezes você já leu o Salmo 23? Eu já li inúmeras vezes o Salmo 23, né? Mas a cada vez que você lê, Deus te revela algo diferente. Então, quantas vezes eu já tinha lido o livro de Ruth e o livro de Esther, mas eu não tinha me atentado a alguns detalhes desses livros, né? Então, a cada vez que a gente vai lendo, Deus vai revelando algo novo, algo diferente. Então, eu vou resumir muito rápido sobre elas duas e eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Vamos ler Ruth, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 14, tá? Ali aparece, senão eu pegava, mas não tem problema, a gente lê aqui. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido.
Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Quantos aqui conhecem a história de Ruth? Então vamos resumir Ruth muito rápido. Ruth era moabita e ela se casa com o filho de... Isso mesmo. Ruth era moabita e a sua nora, Noemi, se casa com Elimeleque. Eles têm 2 filhos. Ruth se casa com um dos seus filhos, sendo que Ruth era moabita e a família de Noemi, de Elimeleque, não era moabita, ela de Judá. Então aí a gente já tem uma separação de cultura, porque a cultura moabita naquela época era uma cultura de muitos deuses, era uma cultura pagã. Então aí a gente já tem uma grande diferença entre os dois. Então, o Elimeleque morre, os 2 filhos morrem, elas ficam sozinhas. Então, Noemi fala assim, vão embora. É muito mais fácil que você volte para sua casa, porque ela tinha família, ela tinha pai, ela tinha mãe. É muito mais fácil que você volte e fique ali do que você fique comigo. Ruth não aceita, órfã aceita, mas Ruth não. Então, Ruth acompanha Noemi e permanece com ela em todo o tempo. Eles voltam, elas duas voltam para a terra de Belém de Judá, porque era uma terra que estava com muita colheita. Lá em Moabe eles estavam passando fome. Então eles voltam para essa terra e o enredo da história vai acontecer com Ruth indo lá na colheita de um cara chamado Boaz, que vem a ser resgatador da família. Pega, Ruth para trabalhar ali naquela colheita. Depois ela descobre que Boaz é o resgatador da família. E o que era o resgatador da família? Era aquele que, se a família estava passando por alguma necessidade ou alguma injustiça, ele era responsável por resgatar essa pessoa e tirar ela do lugar de injustiça e de fome. Então Boaz foi esse cara. Boaz traz Ruth para lá. E então ele resgata Ruth, Ele se casa com Ruth e ele traz dignidade para a família de Noemi novamente, porque ele era o parente mais próximo da família de Elimeleque, que era o marido falecido de Noemi. Amém? Essa é a história de Ruth, certo? Agora a gente vai lá para Esther. Nada a ver. E Esther... a gente não vai ler o início, a gente vai ler Esther capítulo 4, de 12 a 17. Esther capítulo 4, de 12 a 17. Que diz assim... E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta para Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão.
Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Qual é a história bem resumida de Esther, né? Existia um rei, e esse rei, que era rei da Pérsia, ele tinha uma rainha chamada Rainha Vaxi. E essa rainha, um belo dia, ela recusa o convite do rei de comparecer a um banquete. Então ele decide que ele não quer mais essa rainha no seu palácio, né? E ele decide fazer meio que um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. E Esther, que era da família de Mardoqueu, e Mardoqueu estava ali inserido, era um judeu inserido ali naquele reino. Então ela é selecionada para participar desse concurso de beleza e ela é escolhida como a mais bonita, como a mais adequada para ser rainha no lugar de Vaxi. Então, depois de escolhida, ela assume a posição de rainha daquele reino. E acontece uma série de coisas nessa história, onde um cara chamado Amã deseja destruir os judeus. Esther era judia, e então ele decide destruir, matar todos os judeus. Esse enredo acontece por causa de uma raiva que ele tem do Mardoqueu. E então um plano é tramado para que ele mate os judeus. O rei descobre esse plano e a forca que foi feita para que Mardoqueu fosse morto, Amã é morto. Ele cai na própria armadilha dele. Sendo que para isso tudo acontecer, Esther precisa descobrir desse plano. E quando Mardoqueu avisa a Esther desse plano, ele diz: você precisa fazer alguma coisa. De primeira posição, Esther recua. Eu não posso comparecer à presença do rei. Eu não posso ir ao rei sem ser chamada. O rei precisa me chamar. Se o rei não me chamou, eu não vou. Mas depois Mardoqueu insiste um pouquinho e Esther diz o seguinte: eu vou, mas jejuem e orem por mim para que eu compareça à presença do rei. Então ela vai à presença do rei. Um monte de coisas acontece, o rei fica sabendo daquela história. No final das contas, quem morre é Amã, os judeus ficam vivos e Esther é rainha daquele palácio. E é uma mulher que foi levantada por Deus para salvar o seu povo, para salvar toda uma nação. Por que a gente leu esse texto aqui de Esther? Porque nesse texto, Mardoqueu confronta Esther com a seguinte pergunta: Esther, quem sabe não foi exatamente para isso que você virou rainha? Quem sabe não foi exatamente para esse momento que você está nessa posição? Ela se sente confrontada com essa pergunta. Imagina, e aí eu te pergunto hoje, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas imagina se a circunstância que está acontecendo na sua vida hoje, Deus te fala: quem sabe não foi para o que não é para alguma coisa futura que hoje você está vivendo o que você está vivendo? Não sabemos. Então Esther se sente confrontada com aquela pergunta e toda a história finaliza com uma grande vitória. Mas por que a gente falou dessas duas mulheres? Elas não têm nada a ver, né? Até se a gente for ver o contexto histórico, é completamente distinto. Ruth, ela vem depois, ela acontece no meio ali do período dos juízes, que era um período muito turbulento da história do povo de Israel. E Esther acontece no tempo em que eles estão voltando do exílio da Babilônia, que é outra época, que é outro tempo da história do povo de Israel. Então, historicamente, são duas épocas completamente distintas. Então, o que eu quero falar com você hoje? Primeira coisa, quando a gente olha para essas duas mulheres, e não só para elas, mas quando a gente vai ver todo o contexto da mulher na palavra de Deus, a gente consegue desconstruir algumas coisas que nós ouvimos hoje, que é muito comum. Então, hoje a gente vive numa realidade, num contexto social, onde se fala muito acerca de
feminismo, empoderamento da mulher, né? E você tem que ser forte, você tem que ser guerreira. Eu não estou falando que você não tem que ser, mas você vai entender, né? E que a gente tem que dar conta de tudo. E que o homem não serve para nada, a gente consegue fazer tudo sozinha. Enfim, a gente ouve inúmeras coisas acerca da mulher, porque hoje a nossa sociedade é completamente cercada por esse tipo de pensamento. Se você for abrir a internet, você ouve isso a todo tempo, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a primeira coisa que a gente vê é que isso foi desconstruído. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus, ele dá tudo para Adão e para Eva, e se eu não me engano, eu acho que eu anotei aqui, é no versículo 18 de Gênesis, Deus, ele dá tudo e ele diz assim, para Adão e para Eva, governem sobre a terra, dominem a terra. Ele não diz, Adão, domina a terra sozinho. Ou, Eva, governa a terra sozinha. Ele diz para os dois, dominem e governem a terra juntos. Quando Deus cria homem e mulher, Deus cria os dois à sua imagem e semelhança. Mas quando a gente olha só para a sociedade que nós vivemos, a gente acha que é o contrário. Não, Deus criou o homem cheio de empoderamento e a mulher não. Então a gente já vê que a palavra de Deus lá na origem já desconstrói isso. Quando a gente olha para essas outras mulheres, e aqui a gente está falando de Ruth e Esté, a gente vê dois cenários diferentes e eu quero trazer para a sua realidade hoje. Aqui eu tenho certeza que nós temos donas de casa, mães, mulheres que são muito bem-sucedidas nas suas profissões, mulheres que vivem em tempo integral para os seus filhos, mulheres que talvez vivam viajando a trabalho. Aqui a gente vai ter vários tipos de mulheres. E vamos ter aquela que consegue ser tudo, né? Consegue ser mãe, consegue dar conta da casa, consegue dar conta do marido e consegue trabalhar. Mas quando a gente olha para Ruth, a gente vê a realidade de uma mulher que tinha um chamado para dentro. Ruth, ela tinha o seu chamado completamente voltado para a família. Ruth entendeu que ela tinha um propósito de trazer dignidade novamente para a família da sua nora. Ela tinha obrigação de fazer isso? Não. Era muito mais fácil para Ruth ter voltado para a casa dela, para a família dela. Ela ia conhecer outro homem da faixa etária de idade dela, eu nem imagino quantos anos ela tinha nessa época. Ela ia se casar com esse homem que ela conhecia, ela ia ter filhos com esse homem, a vida dela ia se reerguer, ela ia seguir a vida dela. Ela estaria em pecado se ela fizesse isso? Não. Mas ela escolhe o mais difícil. Ela escolhe ficar com a sua nora e estabelecer dignidade novamente para aquela família. Então, a gente olha que Ruth, no meio de um contexto histórico completamente turbulento, porque a nação naquela época estava enfrentando muita luta, porque eles estavam no período dos juízes, e a gente sabe que no período dos juízes existia muitos problemas sociais, econômicos, políticos, se nós podemos dizer assim, né? Não era exatamente o que eles viviam naquela época. Nesse contexto de turbulência da nação, Ruth está vivendo na vida simples dela. E aí eu quero falar com você. Porque às vezes você olha para uma pessoa que está do seu lado e você vê ela muito sucedida, muito bem sucedida na profissão dela. Nossa, essa mulher, meu Deus, ela dá conta de tudo. Ela trabalha fora, ela viaja, ela dá conta da casa dela. Nossa, essa mulher... Aí quando você vai ver a realidade dela, porque você vê a realidade dela no Instagram, né? Aí quando você vai ver a realidade dela, ela não está dando conta da casa dela. O filho dela fica com a babá. Ela viaja, o marido dela talvez nem vê ela, né? Porque hoje a gente vê no Instagram, é o que a gente vê na rede social. E aí você começa a se comparar. Você se compara com essa mulher. Nossa, mas se ela está dando conta de tudo, eu também tenho que dar. Mas se ela consegue, eu também consigo. Eu preciso ser assim, eu preciso ser tão bem-sucedida quanto. A gente começa a ser invadida por um espírito de comparação, porque a gente acha que a nossa vida tem que ser igual a de fulana. Ou é o contrário, e a gente olha para Esté. Esté, ela tinha o chamado voltado para fora. Esté, ela conseguiu salvar uma nação.
através da vida dela. Uma nação dependia do posicionamento de Esté. Ela entendeu que o chamado dela, através daquele confronto que Mardoqueu fez com ela, ela entendeu que o chamado dela era voltado para fora. Mas às vezes ela podia olhar para Ruth que estava dentro e falar assim, ué, eu estou aqui fora, eu queria tanto estar dentro. Né? A gente que trabalha fala, eu falo com meu marido, tá gente, que eu quero que ele fique rico logo para eu ficar em casa, para não ter que trabalhar. Alguém aqui fala isso também, já falou isso na vida? A gente brinca, mas tem um fundo de verdade. Aí a gente olha para quem está em casa e fala assim, mas eu quero ficar em casa. Aí a que está em casa fala assim, mas eu queria trabalhar. Não é? Outro exemplo, muito bobo. Eu estou passando pelo período de transição do cabelo. Alguém aqui já transicionou o cabelo? Muito difícil, gente. Muita luta. Vocês estão vendo esse penteado aqui, parece muito bonito, né? Muito chique, mas é só para disfarçar. Que luta que é a transição. A gente tem cabelo liso, a gente quer ter o cabelo cacheado, porque a gente fala que o cabelo liso não dá para fazer nada e tal, e a gente enjoa e ele fica sempre do mesmo jeito. Aí você que tem cabelo cacheado, você quer alisar o cabelo, porque você não está satisfeita que seu cabelo está liso, seu cabelo está cacheado. E é assim, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? E aí o espírito de comparação começa a invadir a nossa vida. E é quando esse espírito de comparação invade o nosso coração que a gente começa a dar brecha para as raposinhas do pecado começarem a se fazer presentes na nossa alma. A comparação é um dos maiores males que nós, todos nós, mas a gente está falando para mulheres, é um dos maiores males que nós podemos trazer para a nossa vida e para a nossa casa. Porque quando a gente não se contenta com nada que a gente tem, a gente começa a desleixar o que a gente tem. A gente, eu quero uma taça nova para minha casa, porque eu vi na casa de fulano que tem uma taça e eu quero na minha casa também. Aí você não tem a taça e você não tem como comprar a taça. Você começa a desvalorizar o copinho de requeijão que você tem em casa. Né? Mas glória a Deus que você tem um copinho de requeijão para beber. Glória a Deus. Aí você vê fulano com tal roupa e você fala, ai, que roupa bonita, eu queria tanto ter, mas é tão cara. Aí você começa a desvalorizar a roupa que você tem condição de comprar. É assim que funciona ou não é? É assim que funciona. A gente não está satisfeito. Mas quando a gente entende que a gente tem um propósito para cumprir na terra, a gente se satisfaz com quem nós somos e com o que nós temos. Ruth entendia o propósito dela de ser chamada para dentro. Esté entendeu o chamado dela de ser chamada para fora. Nós precisamos entender que no lugar que nós estamos hoje, Deus quer usar a nossa vida. Eu preciso entender que hoje Deus usa a minha vida onde eu trabalho. A maioria aqui que trabalha fora vai ter um monte de história para contar. Porque no meu trabalho fulano não é crente, eu passo luta com ela. Porque no meu trabalho meu chefe não é crente, eu passo luta com ele. A gente não enfrenta muita luta no trabalho. Muita luta. Mas Deus usa a gente no ambiente que nós estamos. Deus usou a vida de Esté num ambiente de reino. Num ambiente onde todos os holofotes eram voltados para ela. Mas Deus também usou a vida de Ruth num ambiente onde ninguém olhava para ela. Ela não tinha plateia. Não tinha ninguém olhando para a história dela falando assim, nossa, que linda, deixou tudo para seguir a nora. Nossa, que coisa mais linda. Não tinha Instagram naquela época. Sogra, eu estou falando nora, sogra. Desculpa, gente. Desculpa. Não tinha Instagram naquela época para ela postar isso. Hoje tem. Hoje, se eu quiser postar no meu Instagram que eu comprei uma bolsa da Vitor Hugo, é só eu pegar uma bolsa da Vitor Hugo, da minha amiga que tem, tirar uma foto com ela e postar. Todo mundo vai achar que é minha. Né? É fácil. É muito fácil. Sabe aquela viagem que você faz que é só perrengue? Do início ao fim, o pneu do carro fura, o dinheiro falta, a comida do restaurante é ruim, mas você está postando que a viagem está linda. Aí quando você chega, nossa, que viagem linda que você fez, foi muito boa, foi maravilhosa. Mas ninguém sabe que você juntou para comprar o churrasquinho na esquina porque você não tinha dinheiro para ir no restaurante chique. Mas você está lá viajando, né?
Hoje a gente dá lugar para essas coisas, gente. A gente brinca, mas isso é um mal que a gente tem que cortar pela raiz. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos mulheres discernidas da onde nós estamos e por que nós estamos. Nós precisamos entender que existe um propósito na nossa vida para ser cumprido. Seja na sua casa, se você é dona de casa. Seja no seu trabalho, se você trabalha fora. Seja na sua maternidade, se você é mãe. Aonde você estiver, Deus quer usar a sua vida da mesma forma que Ele usou a vida de Ruth, a vida de Esté, a vida de Sara, a vida de Jael, a vida de Maria. Deus quer usar as nossas vidas e nós precisamos tomar posse disso. Então, não dê lugar à comparação. Se contente com o que você tem. Seja grata pelo que você tem. Seja grato porque hoje você pode estar trabalhando onde você trabalha ou servindo a sua casa. Eu sou fisioterapeuta. E eu estava na casa de um paciente ontem, né? E a sogra desse paciente virou para mim e falou assim, Paloma, ela também é cristã, e ela falou assim, Paloma, eu estou tão triste porque eu não estou podendo servir a igreja. E ela é aquela mulher, sabe aquela mulher que faz tudo na igreja? Tudo. Ela está na intercessão, ela está na cantina, ela está na liderança das mulheres, ela está na liderança das crianças, dos jovens, dos adolescentes, na limpeza, ela está em tudo. Ela faz tudo na igreja que ela é. E aí ela falou assim, eu não estou podendo, né, servir a igreja nesse tempo, porque ela está cuidando de alguém, gente, algum grau de parentesco. Vocês já perceberam que eu tenho problema com grau de parentesco, né? Está cuidando de um parente dela lá que está doente, que é o meu paciente. E aí, genro, isso aí. Ela está cuidando do genro. E aí ela está se dedicando em tempo integral, né? Para cuidar dele. Ele está muito debilitado, muito adoecido, e ela está se dedicando 100% a isso. E eu falei para ela, eu falei assim, minha querida, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Você está fazendo algo muito grande. Talvez seja o tempo oportuno de Deus tirar você desse ativismo tão grande para tratar a sua vida dentro da sua casa. Se permita viver isso. E ela está vivendo isso. Deus está fazendo grandes coisas na vida dela, com ela dentro de casa. Mas ela precisou entender que era o tempo dela estar dentro de casa. Às vezes é o tempo da gente não estar, e às vezes é o tempo da gente estar. E a gente precisa saber discernir esses tempos, né? Para que a gente não se compare com o outro, para que a gente olhe para o outro e a gente veja, fulano está vivendo aquilo ali, glória a Deus que fulano está vivendo, eu vou orar por ela, eu vou passar por isso junto com ela, e você vivendo o seu e fulano vivendo dela, e está tudo bem, está tudo certo, né? Então, a gente tem muito que aprender com a vida dessas mulheres. E quando eu estava, né, orando por esse dia, algo que veio muito forte ao meu coração foi a questão da comparação, mas também algo muito específico, porque quando a gente olha para as mulheres da palavra de Deus, a gente vê um grande potencial nessas mulheres. Muitas vezes, nós nos sentimos extremamente inferiores, e a gente pode se sentir inferior a uma outra mulher, a gente pode se sentir inferior ao homem, seja esse homem o seu marido, o seu filho, o seu sogro, enfim. Nós muitas vezes nos sentimos inferiores à figura masculina. Por quê? Porque culturalmente isso foi inserido na nossa realidade, na nossa sociedade. Mas qual o nosso papel como cristãs, como mulheres de Deus? É combater isso, porque existe um potencial muito grande dentro de nós. Se Esther não tivesse sido confrontada por Mardoqueu, ela não ia entender que a função dela era libertar aquele povo, era salvar aquele povo. Ela precisou de um confronto para entender que viria dela. E ele deixa muito claro, Esther, se você não se posicionar, Deus vai mandar outro. Fica tranquila, Deus vai mandar outro. E isso que a gente tem que entender, porque é assim. Por exemplo, Keila me chamou para dar a palavra aqui hoje. Eu podia dizer não para ela, ela ia arranjar outra pessoa? Ela ia arranjar outra pessoa. Ela não ia sair perdendo. Quem ia sair perdendo era eu.
Porque eu ia perder a oportunidade de obedecer aquilo que Deus estava fazendo com a minha vida. De chegar aqui e liberar uma palavra. Quando você diz não para o chamado de Deus, não é quem está te pedindo ou Deus que está perdendo, é você. Nós que estamos perdendo quando nós dizemos não ao chamado de Deus. Por isso que nós precisamos ter muito discernimento, de compreender qual é o nosso lugar. Porque nós estamos aqui. Essa semana, as meninas estão da minha célula, estão me ouvindo falar direto, né? É uma semana que está, assim, muita batalha na minha casa. Quem frequenta a minha casa, e elas frequentam a minha casa, sabe que minha casa é a casa da mãe Joana, literalmente. Minha casa vive cheia de gente. Alguém aqui a casa vive cheia de gente? Aquela casa que, assim, tem que fazer comida sobrando, porque vai chegar alguém para almoçar. Lá em casa é assim. Lá em casa sempre tem gente. Tem 7 dias na semana, no máximo 1, eu fico o dia inteiro sem receber ninguém na minha casa. Sempre vai muita gente lá. E essa semana está sendo uma semana, assim, de muita batalha, né? 3 casais que são próximos meus, né? Meus e do meu marido, essa semana nos procuraram, foram na nossa casa porque eles estavam se separando. 3 casais. E nós paramos e a gente ficou assim, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Parece que uma onda invadiu e quando a gente se viu, a gente estava mergulhado naquilo. Eu falei assim, Senhor, dê sabedoria, gente, dê discernimento, porque eu não sei como sair disso daqui. E aquilo começou a me incomodar de uma forma muito grande, gente. Aquilo começou a abalar as minhas emoções, né? Porque quando você vê muita gente perto de você passando por isso, você começa a ficar assustada. Eu não estou falando assustado com medo de acontecer comigo, não, tá? Eu estou falando assustada no sentido de como o inferno está se levantando para destruir famílias. E aquilo começou a trazer um senso de despertamento para nós. A gente começou a perceber que a gente precisava se render ao Espírito Santo. Não tinha mais nada para a gente fazer. Se uma mulher chega na minha casa e fala que ela está se separando, eu não tenho conselho para dar a ela se não for baseado na palavra de Deus. Se um homem chega na minha casa e fala que está se separando, meu marido não tem conselho para dar a ele que não seja baseado na palavra de Deus. Ninguém me procura e procura a minha casa achando que a gente vai dizer, então separa. Procura a gente por quê? Porque sabe que a gente tem o quê? Ferramenta para dizer, não, seu casamento tem salvação. Então, essa semana na minha casa, a gente enfrentou uma batalha, uma guerra. E a gente entendeu que a gente precisava se posicionar em Deus. Ontem nós nos rendemos ao Senhor, nós oramos e nós falamos, Senhor, nos dê as estratégias certas para ajudar esse povo. Mas a gente precisou entender que era esse o tempo. Porque se Deus falasse assim, não é hora, eu ia receber a pessoa na minha casa, eu ia falar assim, olha, eu não tenho condição de te ajudar. Eu vou orar pela sua vida, mas eu não tenho condição de te ajudar. Mas nós entendemos que Deus estava levantando a gente com algum propósito. Só que quando a gente vive algumas batalhas na nossa vida, e eu estou falando isso, gente, porque eu tenho certeza que Ruth e Esté enfrentaram inúmeras batalhas. Inúmeras. Eu tenho certeza que se a gente fosse ouvir Esté sentada aqui agora, ou Ruth aqui sentada agora, elas iam compartilhar com a gente várias batalhas que elas viveram naquele período da vida delas. Foi o que a Keila falou. A gente passa por muitas circunstâncias, mas são no meio dessas circunstâncias que Deus quer tratar o nosso coração. É no meio dessa guerra que a gente vive muitas vezes que Deus traz cura para a nossa alma. Porque é quando a gente está passando luta que a gente se rende aos pés do Espírito. Quando está tudo bem, a gente até esquece. É ou não é, gente? A gente é assim, a gente é humano, a gente é falho. Quando está tudo bem, a gente vai na igreja, a gente adora o Senhor, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Mas quando está tudo ruim, a gente chora na presença de Deus. A gente pede socorro, Senhor, vem. Né? Essas mulheres, elas chegaram lá em casa assim, as 3 afastadas, gente, as 3 afastadas. E elas chegaram lá e disseram, eu vou entregar minha vida para Jesus, agora eu não saio mais da presença de Deus. Mas por quê? Está passando problema. Eu falei assim, será que você não sai mais? É muito fácil você me dizer isso agora, que agora você está passando batalha, mas e se Deus restaurar seu casamento?
Você vai estar onde? Daqui a um mês, depois que Deus restaurar seu casamento, que estiver tudo bem. Seu marido estiver maravilhoso para você. E a mesma coisa a gente fala para ele. Por quê? Porque quando a gente está passando luta, a gente está fraco. Então a gente precisa de alguém que dê força. Então a gente recorre ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que é na fraqueza que existe em nós, a fraqueza do nosso ser, que o poder de Deus é manifesto. É nessa hora que Deus se manifesta. Então, quando a gente olha, voltando para cá, quando a gente olha para Ruth e Esté, a gente vê que Deus tinha um potencial na vida delas, muito grande. E isso faz a gente ver que Deus tem um potencial na nossa vida. Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer te usar. Você não precisa se sentir inferior, porque Deus te deu tamanha capacidade quanto deu ao homem. Deus nos deu tamanho potencial quanto deu ao homem. E nós precisamos assumir esse lugar, essa posição que Deus nos deu. Então, se você é esposa, seja o melhor que você pode ser como esposa. Se você é filha, seja o melhor que você pode ser como filha. Se você é profissional, seja o melhor que você pode ser como profissional. Eu falo isso para Deus: Senhor, eu quero ser o melhor que eu puder no meu trabalho. Eu quero ser o melhor que eu puder dentro da minha casa. Seja o melhor que você puder aonde você está. Porque foi isso que Ruth e Esté fizeram. Elas foram as melhores naquilo que Deus deu a elas para fazer. Existe um potencial dentro de nós. Existe algo grande dentro de nós. E, em último lugar, algo que me marca muito na vida, tanto de Ruth quanto de Esté. Tanto Ruth quanto Esté, elas tinham um passado que podia definir a vida delas. Ruth era órfã. Esté era órfã. Estou confundindo muito, né, gente, os nomes. Esté era órfã. Quem criou ela foi Mardoqueu. Ela tinha tudo para chegar lá na frente e se justificar. Ah, mas eu fui órfã, eu não tive nem pai nem mãe. Eu fui criada sozinha. Ah, foi um parente meu que me criou. Por isso que eu sou assim, né? É aquela teoria do nasci assim, cresci assim, você assim para sempre. Ela podia fazer isso. Eu, rainha, não. Eu vivi um passado muito sofrido. Ruth podia chegar e falar assim: não, eu perdi meu marido, eu perdi meu sogro, eu estou sozinha, eu estou devastada, viúva. Olha o meu passado. Como que eu vou mudar a minha realidade? A realidade passada de Ruth e de Esté eram duas histórias difíceis, que podia definir a vida delas lá na frente, porque elas podiam se justificar, se apoiar em tudo aquilo que elas viveram lá atrás. E isso ia fazer com que elas afundassem o chamado delas. Mas elas não fizeram isso. Tanto Ruth como Esté não deixaram o passado delas definirem quem elas eram. Elas fizeram diferente. E talvez você esteja aqui e você esteja pensando: mas eu fui órfã. Eu não fui criado nem pelo meu... minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Eu fui traída pelo meu marido. Eu perdi um filho. E tudo isso é legítimo, gente. Tudo isso traz dor. Tudo isso é difícil. Mas nada disso define quem você é. Nada disso tira de você a capacidade que você tem de cumprir o propósito de Deus na terra. Pelo contrário, nas nossas maiores dores é que nasce o maior ministério de Deus na nossa vida. Talvez você esteja aqui, você talvez seja uma pessoa que também esteja passando pelo que esses 3 casais chegaram lá em casa. Talvez você também esteja passando por um processo de separação. Eu não sei, não te conheço. E talvez você pense assim: mas nenhum casamento na minha família deu certo. Nenhum casamento na minha família deu certo. E se eu fosse me apoiar nisso, eu não estaria casada hoje. Casamento dos meus pais não deu certo, casamento dos meus avós não deu certo, casamento dos meus tios não deram certo. Na família do meu marido, casamento dos pais dele não deu certo, dos tios dele não deu certo. Nenhum casamento deu certo, nenhum. Se a gente fosse depositar quem nós somos nisso, a gente não estaria casado. Mas a gente escolheu fazer diferente, porque isso não define quem eu sou.
Eu sempre digo para quem caminha comigo que pelo menos vai existir um em cada família responsável por virar a chave. E aí você precisa orar e entender se você é o responsável por isso na sua casa. Por às vezes cancelar, né, um espírito de divórcio, por cancelar um espírito abortivo, por cancelar um espírito de enfermidade hereditária, né? Enfim, não sei qual é a realidade familiar que você vive hoje, mas nós não podemos permitir que isso defina as nossas vidas. A gente vê na palavra de Deus o quanto isso é real. Não tente justificar as falhas, né, as limitações que você tem hoje pelo que aconteceu lá atrás. Eu tenho esse tipo de personalidade, eu sou muito estressada, porque minha mãe é muito estressada. Então, eu vou ser estressada também, porque eu não consigo, eu aprendi com ela a ser estressada. Eu grito muito, porque na minha casa gritavam muito, então eu vou gritar também. A gente tenta sempre repetir as coisas, mas quando na verdade tem que ser o oposto. Aquilo que você identificou que era ruim, que não era agradável, que não era saudável na sua família, na sua casa, você é responsável por fazer diferente, por virar essa chave. E talvez através da sua vida toda a história seja transformada. A gente podia ficar aqui falando inúmeras coisas que a vida de Ruth, de Esté e de outras mulheres da palavra de Deus trazem para nós. Mas se a gente fosse falar, a gente ia ficar aqui a noite toda. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que existe um propósito na sua vida. Deus levantou Ruth e Esté com 2 históricos e contextos diferentes para te dizer que seja você com chamado para dentro ou seja você com chamado para fora, você hoje tem um propósito para cumprir na terra. E se você não descobriu isso ainda, está na hora de você começar a orar por isso e começar a desenvolver esse chamado. Existe propósito. Mas eu estou muito velha. Não existe idade para cumprimento de propósito. Não existe idade. Às vezes a gente se limita muito a isso, né? Mas só o jovem e adolescente que tem chamado, porque eles estão novos, eles têm a vida inteira pela frente. Tem pessoas que começam o seu chamado com 90 anos, com 80 anos, com 70 anos. Tem pessoas que se batizam, que aceitam Jesus bem velhinho e começa a caminhada com Deus ali. Não existe idade para cumprir propósito. Nós podemos cumprir assim que nós entendermos que existe. Agora, a gente pode estar sentado nesse banco a vida inteira, vindo no culto domingo, indo na reunião nas casas, indo no culto das mulheres, na conferência, no retiro. A gente pode passar a vida inteira sentada no banco, sem descobrir o propósito, se isso não for um desejo do seu coração. E aí você vai ficar perdendo toda a sua vida sem compreender o que Deus te chamou para ser. Quando eu olho para Esté, eu sou extremamente confrontado pela vida dela. Porque ela podia ter passado a vida dela inteira. Ela podia ter visto os judeus e a família dela todinha morrer. E ela podia permanecer no mesmo lugar. Mas ela entendeu que ela era a pessoa que ia virar a chave. A responsável era ela. E talvez você esteja aqui hoje e você seja responsável por virar a chave de alguma coisa hoje, seja na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja, no grupo que você convive, não sei. Talvez você hoje seja responsável por isso. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça. E eu queria que você orasse nessa hora. Eu queria que você começasse a perguntar para o Senhor, se você ainda não entendeu tudo que você está vivendo, se você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, se você tem dificuldade de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, eu queria que você começasse a orar e perguntasse para o Senhor o que Deus quer fazer através da sua vida hoje. Eu queria que você perguntasse para o Senhor aonde Deus quer te usar, minha irmã.
que você perguntasse para o Senhor qual é o seu lugar nele. Você está aqui e talvez você hoje esteja entendendo de Deus que é tempo de você se voltar para sua casa, que é tempo de você cuidar dos seus, que é tempo de você se dedicar à sua família, aos seus filhos. Mas talvez você esteja aqui, você esteja entendendo que é hora de você expandir o seu propósito. É hora de você expandir o seu chamado. Deus te usa sim dentro de casa, mas está na hora de você começar a levar isso para fora, como Esther levou. Eu queria que você agora abrisse o seu coração e você orasse para que Deus tire aí do seu coração todo espírito de comparação. Que você possa se contentar com o que você tem e com o que você vive hoje. Que você possa ser grato pela realidade que você vive hoje. Se existe no seu coração um sentimento de inferioridade relacionado a alguém, que hoje a sua vida seja liberta desse sentimento e você saia daqui tendo consciência de quem você é e da identidade que Deus te entrega nessa noite, que é de filha de Deus. Filha de Deus chamada para cumprir um propósito na terra. Senhor, nós te entregamos essas mulheres, Pai. Nós te entregamos. Eu queria te convidar, se você recebeu essa palavra no seu espírito, minha irmã, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu sou a primeira a ficar de pé. E eu queria te convidar agora a adorar ao Senhor e entregar todo o seu coração a Ele. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, se você quiser vir à frente, mas que você entregasse o seu coração para o Senhor hoje. Que você entregasse as rédeas da sua vida para o Senhor hoje. Deus quer tratar dentro de nós aqueles lugares, até aqueles lugares da nossa alma que são mais escondidos, aquelas coisas que nós não compartilhamos com ninguém. Ninguém sabe. Nem sua melhor amiga, nem sua líder. Aquilo que só você sabe. Que Deus sonde esse lugar mais escondido da sua alma agora, em nome de Jesus. E que você rendesse, submetesse todo o seu ser agora à presença do Espírito Santo. Porque Deus quer falar com você agora. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar. Além do véu, eu quero estar.
Se existe alguém aqui que hoje chegou aqui e você está cansada. Você está cansada da sua realidade. Você está cansada fisicamente, você está esgotada emocionalmente. Tem um monte de coisa acontecendo na sua vida. E talvez você chegou aqui, é um renovo para você estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Se você hoje é essa pessoa que está cansada de alguma forma, eu queria te convidar a vir à frente. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Se existe alguém aqui, alguma mulher aqui, que hoje está cansada. Você está esgotada da sua realidade. Você precisa de um renovo do Espírito. Eu queria te convidar a vir à frente. E eu queria que a gente orasse agora. Eu queria que você que está no seu lugar, e se você entende que você pode orar por quem está aqui, que você impusesse suas mãos e que você entregasse a vida dessas pessoas. E se você está no seu lugar e você não vem à frente porque você está com vergonha, entrega seu coração aí onde você está. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou, não. Esse é um lugar de renovo. Esse é um lugar de refrigério do Senhor sobre nós. Pai, eu quero te entregar. Eu quero te entregar as nossas vidas. Eu quero te entregar o nosso coração nessa hora. Eu quero te entregar em nome de Jesus tudo que existe dentro de nós e que às vezes a gente não consegue falar, a gente só sabe chorar. Senhor, eu quero te entregar. Eu quero pedir para que o Senhor receba nessa hora, Pai, aquilo que está dentro de nós, que nós não sabemos definir o que é, mas que a gente só sabe dizer: Senhor, olha para mim, me vê. Pai, traz uma unção de renovo sobre nós nessa noite. Traz uma unção de refrigério sobre a nossa cabeça nessa noite. Derrama óleo sobre a nossa cabeça, Senhor, e faça o nosso cálice transbordar da Tua presença. Pai, eu quero te pedir por cada uma aqui que é casada. Senhor, eu quero pedir pelos casamentos nesse lugar. Eu quero pedir para que haja uma unção nova sobre cada casamento aqui. Que o Senhor dê sabedoria a essas mulheres de conduzir e edificar as suas casas em nome de Jesus. Eu quero pedir por cada mãe que existe nesse lugar. Eu quero pedir para que o Senhor abençoe e dê a elas o renovo que só o Senhor pode trazer de todo cansaço, de todo desgaste físico, emocional, espiritual, psíquico. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa trazer sensibilidade espiritual para nós. Eu te entrego, Senhor, as nossas vidas, pedindo para que o Senhor aguce os nossos sentidos espirituais, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ouvir e sentir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida como propósito aqui na terra. Senhor, eu libero essas mulheres nessa noite para saírem daqui e fluírem no propósito de vida delas. Senhor, eu oro para que amanhã, quando elas chegarem no trabalho, elas possam ser usadas pelo Espírito Santo. Senhor, eu oro para que quando elas chegarem em casa, elas cheguem cheias da glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer cura nessa hora. Cura, ó Deus, aqueles lugares do nosso coração que estão carecendo do cuidado do Senhor, que estão carecendo do toque do Senhor, da intervenção do Senhor. Se existem pessoas aqui que estão, ó Deus, cercadas por enfermidades, eu oro para que o Senhor traga cura nessa noite. Pai, vem sobre nós. Nós te amamos. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós não damos o lugar devido
na nossa vida. Senhor, eu quero repreender todo espírito de comparação neste lugar. Eu quero repreender todo complexo de inferioridade, toda autocomiseração. Senhor, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui sendo convictas da identidade de filhas de Deus que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus, que nós possamos ser mulheres de Deus segundo a Tua palavra, e que o Senhor possa sempre falar ao nosso coração aquilo que nós devemos fazer e aonde nós devemos estar, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua presença nessa noite. Nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ensine com cada situação difícil que nós passamos, que nós possamos ser ensinadas pelo Senhor, que nós possamos passar pela escola do Senhor e que nós possamos sair mais fortes, mais firmes e mais determinadas no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, meus irmãos.